Perfeito, cara. Olha, a gente vai falar sobre um tema, esse tema na qual eu falei logo no início, um bate-papo sobre o mundo atual, do macro ao micro. Importante falar, porque o livro de Urantia, ele sempre, quando a gente fala do macro para o micro, quando você lê o livro de Urantia, você percebe que tudo vem de dentro para fora. Não é que nem as nossas explicações, que é de fora para dentro. Não, tudo vem do grande para o menor. E nesse percurso, o livro de Urantia, quem for ler o livro de Urantia, quem for acompanhar o livro de Urantia, vai perceber que tudo se inicia no paraíso. Passando aí pelos 21 mundos do Pai, do Filho e do Espírito, com 1 bilhão de esferas perfeitas e eternas. E fala também sobre Orvonton. Falei certo? Isso. Que é o 7 superuniverso, onde fica situado o nosso planeta, Urantia, né? Que é o nome do planeta Terra. No total de tudo isso daí, mostra aí a grande arquitetura de todos os universos. Uma organização, né? Toda essa organização. Então, já criando combustível, Alan, para fazer essa pergunta, é o seguinte, nós já sabemos que o mundo ele é organizado. Eu quero adentrar com uma observação sobre a ciência. A ciência fala o seguinte, ela fala que a ciência tradicional, né? Fala que o mundo se originou através de uma explosão, que entra aí na teoria do Big Bang, né? A gente entra para a ciência, para a física quântica, ela já fala o seguinte, não, tem um criador, ela já afirma que tem um criador. Você entra nas religiões evolucionárias, essas religiões falam o seguinte, que existe um Deus. Aí você entra na quinta revelação, que é o livro de Urantia. E o livro de Urantia, ele fala pra gente que de fato, existe um Deus criador, o Deus universal, criador de tudo. Porém, ele já afirma para a gente categoricamente que também existem deuses. E a pergunta é, esse Pai universal, existe uma hierarquia de governantes, vamos colocar dessa forma? Ou esse Pai universal, ele é o governante de tudo? Uma vez eu vi uma personalidade muito influente aqui no Brasil nessa questão espiritual, né? Espiritualista, ela é médium. E uma pessoa muito culta, muito respeitada nesse nicho, né? Ela disse que não gostou muito do livro de Urantia porque ela não concorda muito com essa questão da organização. É muito organizado, né? Ela disse que não gostou muito porque é muito organizado o universo, as categorias, os setores do universo, tudo é organizado. Tudo é organizado. Apesar do Pai, o Criador, a fonte, delegar as coisas para esses seres que você acabou de chamar de deuses, mesmo assim, tudo é organizado. O ato dele delegar não significa que ele está fora do controle, né? Porque o Pai universal, ele é o controlador, a fonte sustentador de tudo, né? Sustenta tudo no universo. Então, de fato, é organizado desde cima até embaixo. O livro de Urantia, ele traz toda essa organização de forma detalhada, de forma... É um organograma, né? A gente podia até ter trazido uma foto aqui, mas até procurar vai perder muito tempo para a gente poder visualizar como é que é esse organograma, né? Do universo, né? Uhum. A gente tem a Trindade, da Trindade vem se distribuindo ali uma fase de Deus, que o livro de Urantia chama de Deus, o cétuplo. O que seria esse Deus, o cétuplo? Para a gente compreender, é um tipo de manifestação de Deus. De Deus delegar essa função governamental e criadora dele também para os universos evolucionários, né? Porque o Pai Universal mesmo, a fonte, ele tem vários tipos de manifestação. Inclusive, milhares delas que a gente nem conhece, nem sabe como é que se dá o processo, né? Mas pra gente, que somos seres evolucionários, que nascemos, temos um propósito evolucionário de alcançar essa unicidade com ele, pra gente é interessante conhecer essa manifestação de Deus, que é Deus o cétuplo. O que seria esse Deus o cétuplo? É desde a ordem mais baixa de organização do planeta, do sistema, até o Pai Universal, né? Corrigindo. Deus o cétuplo começa ali pelos filhos criadores, pra gente entender, né? Uhum. No universo local, pra gente... por isso que fala Deus o cétuplo, são 7, né? Uhum. No universo local, vamos dar um exemplo aqui o nosso, Nébadon, Cristo Jesus, Cristo e Micael,
É a primeira fase de Deus o cétuplo. Aí depois vem os governantes do setor menor, os governantes do setor maior, os governantes do super-universo, né? E até o Avona, que é o universo central, e até a Trindade do Paraíso. No total são as 7. São formas que Deus se distribuiu para governar em todas as fases decrescentes, do paraíso até os mundos evolucionários, a sua criação material ali, os seus mortais ascendentes, né? Vamos usar esse termo, né? Então, sim, o universo ele é organizado. Agora, como que a gente compreende isso? Deus ele supre toda a sua criação com o necessário para ela funcionar de forma perfeita em governo, né? Porque os seres descendentes nessa atual fase, eles já são perfeitos. Eles já são criados perfeitos para um propósito. Compreende isso? Então são manifestações do próprio Deus. Jesus, que é o filho Micael, nosso Criador, ele é uma manifestação do próprio Deus. Quem viu Jesus, quem viu o Pai, viu o Filho também, não é? E assim funciona também para os níveis mais altos de governo. Ele governa o universo local. No setor menor já tem os regentes dos dias, se não estou enganado, recentes dos dias. No setor maior já tem os... Não estou lembrado agora. Não sei se é... Não. Recente dos dias é o setor menor. No maior é os fiéis dos dias. Isso. Fiéis dos dias. No super-universo já são os anciãos dos dias. Inclusive tem menção dos anciãos dos dias na Bíblia. Né? O profeta Daniel ali menciona os anciãos dos dias. Para você ver que quando a gente consegue fazer essas ligações, tudo está disposto já para a gente estudar e conhecer, né? E a Trindade do Paraíso, né? O Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito, que forma essa associação, essa divisão de Deus, que é Deus o cétuplo, para nossa compreensão. Como eu falei agora há pouco, ele também se manifesta de outras formas, em absolutos, em seres que não são criados, mas também não são criaturas, né? A gente não consegue compreender essa natureza, mas existem. Mas pra gente, que somos mortais, o universo ele é organizado dessa forma. Temos 7 superuniversos. Dentro de cada superuniverso desse, temos 100 setores maiores, né? 10 setores maiores, corrigindo. Em cada setor maior desse, temos 100 setores menores. Em cada setor menor desse, temos 100 universos locais. Em cada universo local, 100 constelações. Em cada constelação, 100 sistemas com 1000 planetas. E assim é organizado o nosso universo. Perfeitamente organizado. Um adendo, irmão Alan, para corroborar aí com a sua linha de raciocínio. A pergunta que também você acabou fazendo é sobre o governo, se existe um governante universal, né? Exato. Então, assim, numa compreensão, o Pai universal é o governante universal, né? Que ele é Pai. Então, uma das atribuições dele é ele ser a fonte de tudo, né? Ele é a fonte, ele é o centro e a fonte de tudo. Inclusive, eu vi recentemente uma pessoa que tem mídia aí, uma pessoa bem inteligente, estudiosa de ciência, que falou, inclusive foi tema de debate entre os amigos, que falou que o universo não pode ter um centro. Não pode ter um centro no universo. Então, eu até brinquei, o cara tá falando de universo soprando um balão. Eu digo, é um pouquinho, né? Aí ele falou, é impossível o universo ter um centro. Aí, perceba, você falou de ciência também. É bem complicado quando a gente atribui essa responsabilidade de responder coisas que tá acima do material, né? Porque quando a pessoa começa a conjecturar sobre o tamanho do universo, ela não está tendo a materialidade para fazer experimentos ali, né? Tanto é que ela está fazendo um experimento muito, muito raso, assoprando o balão e dizendo que o universo não pode ter centro, né? Então, quando a religião, a filosofia, a espiritualidade começa a atuar no campo que ela tem que atuar, aí a gente começa a expandir a compreensão até mesmo científica. Então o livro de Urântia fala que Deus, o governador, o Pai universal, é fonte e centro do universo. Então ele é governador, ele que, como o irmão Alan falou, através da sustentação dele, o universo todo é regido,
Né? Então Exato. ele é o governador É o governador universal, né? universal. Porém, nós temos também... Nessa terminologia de governador, Sim, né? exato. De governar o universo. Exato. Então, assim, deu uma compreensão, eu entendi que, sim, ele é o governador universal, porém lá ele tem os seus braços de governar o local, entendeu? Então, responde que dentro dessa organização, dessas organizações, existe uma hierarquia de governantes. Ele governa através de seus filhos. Dos seus filhos. Delega, né? Delega. Como você falou aí agora há pouco. O livro de ontem menciona o seguinte: Deus como sustentador. O fato dele ser a fonte de tudo, a gente presume na nossa mente finita que ele já é tudo. Governante, criador, tudo. Quando a gente imaginar, está tudo contido nele, né? É a fonte. Mas o livro diz o seguinte: ele delega a função. Para todos os efeitos, essas que eu mencionei agora há pouco, essas manifestações de Deus, o sétuplo, anciãos dos dias, filhos criadores, Micaéis, são todos reflexos do próprio Deus em ação, para um propósito naquele segmento da criação. Compreende? Como você falou também na sua pergunta anterior aí, a religião, ela traz o conceito da criação. A ciência, por trabalhar com fatos, ela não traz o conceito divino, mas traz o conceito observável, né? O Big Bang, etc. O livro de Urântia, ele já traz a unificação dos dois. Pode ter que a religião traz só Deus como criador de tudo, mas a gente sabe que nada é feito no passe de mágica. Exato. Essa história de haja, aparece, não é assim que funciona, não existe isso. Nada no universo é feito assim de passe de mágica. Inclusive, a própria revelação diz que Deus ele não faz quadrados redondos e nem cria um mal inerentemente bom, porque são coisas impossíveis para Deus fazer. Isso demonstra, né, que o próprio Criador de tudo tem coisa que ele não pode fazer. Uma delas é as coisas no passe de mágica. Eu acredito que até se ele quiser ele pode, né? Mas não faz, simplesmente não faz. Porque tem um governo, tem uma sequência, tem uma lei, uma ordem que ele estabelece a ser seguida, né? Então pode ter que a religião se defasa nessa área, porque ela acredita nessa parte milagrosa da criação. E não é. Já a ciência defasa o quê? A origem. Ela não consegue provar a origem. Lembra que a ciência ela lida com a fé em pedacinhos, né? Uhum. A gente vai progredindo em fé em pedacinhos. Na religião, não. Se a gente perceber de uma ótica assim, mais ampliada, a religião e a ciência são dois lados de uma moeda só. Só que para uma, você precisa de uma fé bem grande, que você pode ter, né, com o trabalho do seu espírito ali divino na sua mente. Já na ciência, se você tiver uma inclinação maior para a ciência, você vai ter essa mesma fé, só que parcelada, de forma pequenininha. Vai gradativamente. A medida vai descobrindo, a sua fé vai aumentando, aumentando. Tanto é que cientistas grandes que existiram aí dizem que não existe a possibilidade de não existir Deus. E quanto mais eles estudam ciência, mais eles descobrem que existe um Deus. Algo que explica tudo isso. Né? Então, o livro de ontem trouxe para unificar isso daí. Existe o Deus, Criador, mas também existe evolução, o processo evolucionário, científico. Né? Então, a gente compreendendo isso, como funciona, já amplia bastante aí nossa caminhada de entendimento da expansão de consciência. Isso.